Olá, meninas! Tô aqui de novo para continuar com o meu tutorial. Tô nervosa ainda, mas enfim. Quero continuar o meu tutorial. Agora, no vídeo anterior eu fiz a higienização da pele, lavei, esfoliei, passei o hidratante. Acabei de passar o hidratante, acabei de terminar o outro vídeo. E agora eu vou fazer a base da pele. Algumas pessoas sempre me perguntam sobre a sequência, falam, eu não sei fazer a base da pele, eu não sei quando eu passo base, quando eu passo corretivo, quando eu passo pó, não sei quando eu passo cada coisa, então às vezes eu não faço por causa disso. Então eu tô fazendo esse vídeo para ajudar essas meninas a saberem a sequência, saberem o que fazer, como fazer, para poder fazer, porque uma pele bem feita sempre deixa a maquiagem mais bonita. Sempre sobressalta, sei lá, o que você quiser sobressaltar, se a sua maquiagem é feita para sobressaltar os olhos, com a base bem feita, os olhos ficam muito mais ressaltados do que sem ela. Então é importante fazer. Então eu vou falar para vocês um pouco sobre a sequência. A primeira etapa é a base. Eu vou usar aqui uma base da Max Love. A minha base é a número 1, eu acho. Enfim, número 1, claro. Que eu sou muito branca, dizem que eu pareço um fantasma, mas enfim. Nem essa base é da minha cor, mas tudo bem. É uma base boa, não é uma das minhas favoritas, mas a base da Max Love é uma base boa. Tem gente que passa a base com a mão, tem gente que passa a base com pincel de base. Com a mão eu não recomendo porque a base fica muito grossa se você passar com a mão. Com o pincel fica menos, mas ainda fica muito forte. Eu prefiro o queijinho, que o queijinho ele espalha melhor e não deixa ela tão grossa, tão pesada, porque a boa maquiagem é uma maquiagem com uma base bem feita e não tão pesada. A gente não quer que a nossa cara fique com aquela aparência de massa corrida, né? Passei uma massa corrida para esconder minhas rugas, fiz isso. Não quer isso. Então, faz uma base bem, sabe, bem suave. Só para nivelar algumas coisas mesmo. Então, para você começar a passar a base, em primeiro lugar, não coloca a base direto no queijinho ou no pincel, se você preferir fazer com o pincel. Usa a mão aqui. Eu falo que assim, os pintores geralmente quando eles vão pintar uma tela, eles usam uma palheta. Então essa é a nossa palheta. A gente usa a mão para parar a base. Tá vendo? Eu coloco aqui e vou pegando um pouquinho com o queijinho. E aí eu espalho a mesma coisa que eu disse no outro vídeo. Eu vou reforçar agora, eu vou reforçar isso sempre. Você espalha sempre de dentro para fora no seu rosto, para você não forçar rugas, porque assim a gente já tem o tempo contra a gente já tem a gravidade contra a gente já tem o estresse do dia a dia contra a gente. Não vamos nós fazer coisas que nos force a ter rugas, não é, meninas? Queremos a pele lisa de pêssego, de boneca, de porcelana. Então, vocês vão pegando aos pouquinhos e vão passando. Quem quiser saber, aproveitando, né, enquanto eu tô passando a base, eu não sei também se vocês estão ouvindo, no vídeo anterior eu assisti e tava dando pra ouvir bem, mas como eu deixei tocando uma playlist, umas músicas são mais altas, outras mais baixas, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou tocando do mesmo jeito que eu tava tocando no primeiro vídeo, que eu vou tirar da internet. Eu tô tocando Tuata de Danann. Eu não vou falar pra vocês o nome do álbum,
que é o álbum dessa playlist, porque, desculpa, eu não consigo repetir o nome desse álbum. É esquisito. É Tingaraladingadum, uma coisa assim, não sei. Enfim, se vocês tiverem, acharem um álbum do Tuata de Danann, esse é o nome da banda, Tuata de Danann, com um nome muito esquisito assim, é esse, pode ter certeza. Se vocês gostarem do som, então, só ver. É que essa música especificamente tá meio pesada, mas eles são uma banda brasileira de folk metal. Não é tão pesada assim não, tem umas músicas mais levezinhas. Ó, vocês estão vendo que eu passo tudo suave, ó. Eu faço algumas batidinhas leves, né? Eu conheço meninas que quando a gente fala em maquiagem, você dá uma batidinha, a menina soca a cara. Não é assim. São, ó, batidinhas suaves e você puxa. Vou colocar mais base na mão. Sempre na direção de fora, de dentro para fora do rosto. De cima para baixo, de baixo para cima também. Tenta passar em todo o rosto uniformemente. Deixa eu ver o meu espelho aqui, porque o retorno da câmera não é muito bom. Exagerei no olho. Tô meio quieta, né? Acho que é porque eu fiquei traumatizada no outro vídeo, eu falei demais. Tô com medo de ficar faladeira. Opa! Essa luz ali tá me atrapalhando, mas enfim. Sem ela vocês não vão enxergar tão bem, porque no outro vídeo ficou meio escuro. Quando eu comecei a fazer a sombra, não dava pra enxergar muito. Eu espero que com essa luz dê pra enxergar, mas a minha câmera não é tão boa assim. Ó, acho que vocês não estão vendo muito. Mas enfim. Passei a base no rosto, mas eu não terminei de passar a minha base. Porque quando você faz a maquiagem, você tem que prestar atenção na roupa que você tá usando, no quanto de pele você tá à mostra. Porque se você tiver como eu assim, com uma regata, uma blusinha de alça, com uma blusa decotada, uma tomara que caia, e você faz só o rosto, fica aquela cor diferente aqui, e aí fica aquela coisa assim, sabe? Por exemplo, ontem eu tava assistindo TV, que a minha família tava assistindo TV na sala, eu tava passando uma coisa do programa sem assim, pra ver, e apareceu uma atriz que eu não vou falar qual foi, mas enfim, eu falei no vídeo anterior, eu achei que foi meio gafe, então eu não vou citar nomes, não vou citar programas. Mas eu vi uma atriz que ela tava assim, o tom do rosto dela tava 3 tons mais claro do que o pescoço dela, do que o colo dela, os ombros, e ela tava com uma roupa bem decotada. Então fica muito esquisito, assim, fica aquela coisa, não, ela sai pra tomar sol e ela coloca uma máscara no rosto, não pode. Ou se fica ao contrário, se fica mais escuro, como assim? Que diferença é essa? Ela anda com blusa até aqui, vai no sol. Não.
Então, mesmo que você não for pintar toda esta área que está à mostra, claro que se você for fazer uma maquiagem para um evento, uma formatura, um casamento, essa maquiagem vai ser uma maquiagem diferente e vai ser necessário você fazer a base e o pó em toda essa parte. Mas no dia a dia você não precisa, mas não é porque não precisa pintar tudo que você vai deixar essa diferença de tonalidade. Então você desce um pouco para suavizar a quebra de cor. Então você pega a base e vai descendo pelo pescoço, aqui pelo queixo. Acho que tá dando pra ver um pouquinho melhor do que no outro vídeo a diferença. Você vai descendo, não precisa descer como eu disse, não precisa fazer o colo todo, mas assim, você vai descendo e suavizando. Base, dá uma espalhada. A base ficou um pouquinho manchada, como eu disse, o retorno da câmera não é muito bom. Mas ó, faz uma certa diferença. Dá uma suavizada aqui. E isso a gente vai acertar também depois com o pó. Passada a base, agora nós vamos passar o corretivo. O corretivo, geralmente, que as pessoas também me perguntam, é uma coisa bem confusa, às vezes até eu me confundo um pouco, porque tem vários corretivos de vários tons e cada corretivo é uma coisa. Então, se você tem uma mancha esverdeada, você passa um corretivo laranja, se tem uma mancha alaranjada, um corretivo verde. Se tem uma mancha roxeada, você passa o corretivo amarelo e assim por diante. Fica confuso às vezes você usar todas essas cores de corretivo, às vezes você não tem como comprar todos esses corretivos ou levar na sua bolsa, às vezes você não faz a maquiagem em casa, você vai ficar levando na bolsa um monte de coisa. Então, o corretivo no tom da pele, ele funciona bem para as coisas que os outros corretivos. Claro, ele não vai funcionar tão bem quanto os corretivos coloridos. Ai, desculpa, meninas. Dá com a minha alergia. Sempre ataca quando eu passo a base no nariz do queijo em fazer cócegas no nariz, ele começa a coçar. Enfim, desculpe. Me perdi. Ah, sim. O corretivo tom da pele, ele serve bem. Então dá para você usar ele. Claro, se você puder usar os coloridos, você vai disfarçar melhor as manchas do que com o corretivo no tom da pele. Mas o corretivo no tom da pele também ajuda. Ele tem que ser pelo menos um tom mais claro do que a base. Na verdade, a maioria deles já é um tom mais claro. Por exemplo, a minha base é número 1, o meu corretivo é número 1. O corretivo é que não vai dar para ter a noção, mas o corretivo ele é um pouco mais claro do que a base. É sempre assim que vocês têm que pensar no corretivo, se for o corretivo de tom da pele. A base é da cor do seu rosto, o pó é da cor do seu rosto. O corretivo é uma cor mais clara. Então, se você tem uma pele tom 4, você vai usar um corretivo tom 3 e assim por diante. Então, você olha no seu rosto o que você quer esconder. Se você tem uma mancha, uma marca de
sei lá, de catapora, que você quer esconder uma manchinha de nascença, uma espinha. Eu, por exemplo, eu tenho uma espinha aqui, tenho uma espinha aqui, mais ou menos. E o meu nariz, acho que vocês notaram, ele fica muito avermelhado, porque eu tenho rinite e o meu nariz coça muito e eu começo a coçar, eu tento coçar o mais fraco possível e ele fica vermelho. Então você passa o corretivo. Não sei se deu pra perceber, mas ó, ele já, claro, ele não vai esconder forever, você nunca mais vai ver. A espinha tá aqui, mas ela tá mais disfarçada. Essa aqui também. Eu dou uma disfarçada no meu nariz. Fiquei com vergonha de fazer isso no outro vídeo, mas... Ah, chuva é pra se molhar, né? Então, se eu tô fazendo, mostrando o que eu faço, eu vou fazer tudo o que eu faço. Aí, você vê as manchas e tal, o que você quer esconder. E aí nós temos as nossas companheiras olheiras, que são um inferno. Você passa o corretivo nelas. Esconder. Nossa, com essa luz tá tipo dando pra ver super mais, uns 80 vezes mais. Ó, como já escondeu a olheira, tá vendo? O tom já ficou mais próximo. Claro, não vai sumir com a sua olheira. Isso. Você quer sumir com a sua orelha? Oh. Você quer sumir com a sua olheira? Então você coma melhor, você durma melhor, você viva melhor. Ele só vai dar uma camuflada. Difícil falar fazendo, fazer falando. Me confundo. Desculpem, meninas, como eu disse no vídeo anterior, eu ainda tô muito nervosa. É o primeiro tutorial que eu tô postando. Pode não parecer, mas eu sou muito tímida. E aí nós vamos passar o corretivo também na pálpebra. Por que nós vamos passar o corretivo na pálpebra? Primeiro para clarear ele um pouco, porque ele também fica escurecido com a olheira. E porque o corretivo, ele serve também como um fixador de sombra. Se você não tem um fixador, não gosta de usar um fixador, como é o meu caso, fixador eu não gosto de usar porque eu até tenho um fixador, mas eu passo o fixador e meu olho coça muito. Eu não sei se chega a ser alergia, porque assim, se eu passo em outro lugar não coça, mas se eu passo assim no olho ele fica um tempinho coçando, o tempo que eu tô fazendo a maquiagem, aí coça, e aí não consigo fazer. Então eu evito, aí eu passo o corretivo. Ele funciona muito bem como um fixador, é só você, na hora que você for passar o pó, você tentar não passar o pó em cima da pálpebra. Nossa, essa luz mostra tanto as minhas manchas e as minhas falhas. A outra luz tava melhor, tava escondendo mais, tava melhor, eu tava me sentindo mais diva. Bom, passado a base e o corretivo, uma coisa que eu tinha citado no outro vídeo e eu não tinha mostrado, eu vou mostrar nesse aqui também. Se você vai fazer, você tem uma boca muito grande e você quer diminuir a sua boca, diminuir os seus lábios,
você usa o corretivo também para isso. Você passa ele como se fosse um batom. Aí você apaga a sua boca, principalmente a linha dela. Eu não preciso, né? Porque minha boca é minúscula. As pessoas me zoam demais com isso, mas ó, a boca ficou no mesmo tom. Se você tem uma boca muito grande, você passa o corretivo e aí você começa a desenhar ela mais abaixo. Você apaga o que tem acima e desenha ela um pouquinho menor. Como eu fiz para mostrar, mas eu não vou diminuir a minha boca, eu vou limpar o corretivo. Com cuidado para não tirar minha base. O nosso amiguinho lenço umedecido de novo. Como eu disse no vídeo anterior, lenço umedecido é bom para tudo, não serve só para limpar a bunda de neném. Pronto. Base passada. Agora eu vou passar o pó. O pó é outra coisa que é meio que um tabu, é uma dúvida cruel que as meninas têm. Muitas meninas me perguntam, às vezes eu tenho mania de me maquiar no metrô e às vezes eu presto atenção quando tem alguém fazendo também. Como eu sou maquiadora, sabe como é, né? Quando você faz alguma coisa, você fica atento quando tem alguém fazendo. E muitas meninas usam aquela esponjinha que vem junto para passar o pó. Aquela esponjinha foi feita para isso, todas elas falam. Sim, foi feita para isso. Mas a mesma coisa que a base que eu comentei no início desse vídeo, que você passar a base, você não pode passar uma camada muito grossa, senão fica aquela maquiagem pesada. A mesma coisa é o pó. Se você passar com aquela esponjinha, você vai passar uma camada grossa de pó, vai ficar como se fosse uma massa corrida. Então vai ficar muito pesado. Claro, se você vai num evento que você vai ser fotografada e você quer que a sua pele saia completamente lisa, você está fazendo extremamente para isso, você passa. Mas no dia a dia, não passe, por favor, meninas, não passem o pó com aquela esponjinha. Fica feio, fica pesado, fica muito over, vamos dizer assim. Usa o pincel, porque o pincel ele vai colocar na sua pele o necessário, porque a base tá úmida embaixo, então a base vai fazer fixar o pó que você precisa. E o pincel, ele vai colocar esse pó que você precisa e ele vai esfumaçar o resto. A mesma coisa o pincel com o pó de dentro para fora. De baixo para cima aqui no nariz, ó. Espero não espirrar nesse vídeo. Ah, uma técnica, já que eu tô passando todas as minhas técnicas, né? Para meninas como eu, que tem rinite, tem alergia, e vão passar base, o pó na região do nariz onde eu passei, passa aspirando, expirando, soltando ar. Vocês repararam? Deixa eu fazer aqui para vocês verem melhor. Vocês estão reparando que eu passo um pouquinho no pó e já passo na pele. Eu não fico pegando meia hora de pó, porque tem gente que faz, né? Pega e fica. E aí você pega uma camada, não vai dar pra ver.
muito grossa de pó. E aí não vai funcionar, vai funcionar do mesmo jeito que a esponjinha, e não é isso que a gente quer. A gente quer controle, contenção. A gente não quer quantidade. É a mesma coisa da maquiagem, é a mesma coisa para tudo. Quantidade geralmente é contrária à qualidade. Em alguns aspectos. Vocês passaram o corretivo, vem com o pó por cima para esconder, para não ficar brilhando. Não esqueçam, meninas. Nessa parte, sim, você pode exagerar um pouquinho no pó para ele esconder esse brilho, ó, tá vendo? Pelo menos eu só vou estar mostrando bastante isso, que ele fica bem brilhante. E aí você coloca o pó para esconder nessa parte. Se vocês quiserem usar a esponjinha, aqui o meu pó, eu tenho tanta raiva dessa esponjinha que eu nem sei onde que eu deixei a esponjinha do meu pó, já sumiu já. Passei o pó no rosto, eu vou passar, lembra que eu desci a base pelo pescoço, eu vou descer o pó pelo pescoço. Do mesmo jeito que eu fiz com a base, eu me fixo mais aqui em cima, para aqui em cima ficar o mesmo tom do rosto. E conforme eu vou descendo, eu vou só espalhando para o degradê, para ficar um degradê. São, sei lá, 2 ou 3 minutinhos a mais da maquiagem. Você passar no pescoço, mas são 2 ou 3 minutinhos que fazem uma grande diferença. Ficou um pouquinho demais aqui, como eu falei, tinha ficado borrado. Mas ó, esqueçam esse lado, olhem esse lado. E tá pronta a base para maquiagem. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, no próximo vídeo eu faço a maquiagem. Ficou um pouquinho longo, desculpa, falei demais de novo para variar, sou uma faladeira. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado com as minhas dicas. Se vocês gostarem do vídeo, curta o vídeo, se inscreve no meu canal, sei lá, enfim. Beijo, meninas, e até o próximo vídeo.